para iniciar esse ano com uma conversa descontraída, vamos chamar um profissional que atua numa área que parece para todo mundo uma diversão, mas ele tem uma responsabilidade séria para ajudar a galera a saborear mais aquele drink, entender um pouco os aromas, vivenciar a experiência de tomar um belo drink desenvolvido. E antes de mais nada, até de apresentar, vocês já estão vendo ele aqui na tela, galera, dá aquela força pro canal, se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho das notificações, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui, do meu lado, o mixologista e empreendedor gastronômico, Gustavo Guedes. E aí, tudo bom, pessoal? Pura. Boa. Vamos lá. E hoje a gente vai contar justamente sobre o que é essa vivência da sua profissão de mixologista e também que te levou, querendo ou não, a abrir espaço ao empreender no ramo gastronômico, né? Uhum. Primeira coisa que eu sempre faço uma perguntinha pra galera, nome completo? Gustavo Guedes. É Gustavo Lima Guedes. Eu tirei o Lima porque competir com embaixador é complicado. É verdade, é verdade. Quantos anos? 37. E de profissão? De profissão a gente tem uma mistura aí. Eu comecei com 17 anos, mas eu passei pela cidade, pelo design de interiores, pela nutrição e aí caí no bar de novo há 10 anos atrás. Então vamos começar no início da sua carreira profissional. Quando você recebeu algum dinheiro por algum serviço que você prestou. Quando foi? Legal. Há 20 anos atrás. Isso não é bonito não, mas eu falsifiquei minha carteira estudante para poder trabalhar em bar e juntar para pagar minha faculdade. E aí tinham aqueles bares de evento. O meu primeiro cachê foi um dia antes do meu aniversário de 18 anos. E eu adorei. Foi muito legal. E igual você falou, parecia lazer. Eu estava numa festa, estava mexendo com algo que eu já amava, que era bebida, que era o público. E aí eu comecei a estudar, diferentemente do que faziam na época. Porque como eu já estava naquele clima de faculdade, de querer subir na vida, cara, eu vou estudar isso aqui porque eu gostei bastante. E não material. Então a gente tinha que buscar fora, a gente tinha que importar livro. Era complicado, mas deu certo. E você fala assim, faculdade, né? Não era a faculdade da profissão que você exercia. Publicidade. A sua formação acadêmica é qual? Nutrição. Você é formado em nutrição? Sim. Nossa senhora. Mas foi sua primeira faculdade, nutrição? Não, foi a terceira. A primeira foi qual? A terceira foi publicidade. Publicidade, eu fui para design de interiores e aí acabei em nutrição que eu estava atuando, mas o bar me chamou. Nesse meio tempo de design, eu continuei estudando um pouco de coquetelaria para fazer jantar para os amigos, para eu beber um drink legal em casa, para eu fazer uns agrados para as namoradas na época. Dá aquela impressionada. E num desses jantares, estava com o meu sócio de hoje, que é o Bruno Zardo, e aí ele falou o seguinte: cara, os drinks que você tá fazendo na sua casa, melhores do que o do meu restaurante, que era o Nakombi na época. Vamos lá. Sua câmera é aquela tá ali, ó. E aí, o que aconteceu? Ele falou: cara, você pode comer sushi pro resto da vida lá no Nakombi se você fizer uma carta de drinks para mim. Eu pensei, opa, sushi pro resto da vida? Melhor negócio possível. Vamos lá. Aí eu fiz 2 cursos na época, criei a carta de drinks e a venda de drinks subiu 1.100% em 2 meses. 1.100? 1.100. Era baixa, legal. Subiu 1.100. E é mais, graças a Deus. E apareceram os campeonatos que dão bastante visibilidade, principalmente o World Class, que é como se fosse a Copa do Mundo da coquetelaria e mixologia. Não, mas a gente vai... Segura aí que essa informação a gente vai chegar. Então, você começou trabalhando nas festas, e aí nas festas te despertou interesse de conhecer um pouco mais sobre a mixologia em si, entendeu? Começou como barman, né? Como barman de eventos. De eventos. No Move Bar. Move Bar. O dó do André, né? Lembro Andrezão, muito. Gente boa. Gente boa. Hoje ele tá junto com o Diguinho. Pois é. Estão os dois juntos. Galera boa. Bem legal, galera boa. Mas... Aí você ia estudando, aperfeiçoando, devia continuar ainda fazendo, participando de alguns eventos para estar fazendo isso daí. Vira e mexe, eu participava ali. Aí a gente ganhava tipo R$120 de caixa. Era divertido. Era. E já gastava 120 lá mesmo. Não durava muito não. E é uma oportunidade também para muito dessa galera que às vezes precisa de fazer um extra. Exatamente. Porque geralmente acontecem as festas nos finais de semana. E é uma boa oportunidade da galera estar fazendo esse extra. É um bom extra. Agora você falou que desenvolveu junto com o pessoal do Nakombi. Quem não sabe, o Nakombi é um restaurante japonês maravilhoso que tem aqui em Brasília. E você começou a seguir naquela profissão de desenvolver... Foi a sua primeira carta que você desenvolveu de drinks? Exatamente, a minha primeira carta de drinks, trabalho de consultor de bar. Nessa época, você fazia faculdade de nutrição ou você já estava formado? Eu estava formando, aí legal. Eu já estava estagiando, já estava encaminhado ali para começar num bom consultório. Mas me tira uma dúvida.
todo mundo fazendo nutrição. Obviamente que nutrição a gente já teve aqui a Natália Tartus, que falou muito bem da profissão, pensando em fazer, às vezes, cuidar de uma dieta, cuidar de um restaurante e tudo. E você já quando você está fazendo nutrição, você já teve essa visão de falar assim, irmão, eu quero ir para as bebidas, eu quero ir para a coquetelaria. Pois na época que eu já estava atuando, começaram a aparecer outras consultorias. Aí eu pensei, cara, doar 70% para nutrição, 30% para consultoria de bar e restaurante. Aparecendo mais, eu fui diminuindo ali o percentual. Quando eu vi, eu estava doando 35% do meu tempo para nutrição e eu falei, quer saber? Vou mergulhar de cabeça nessa história da mixologia, da coquetelaria, certo? Agora, quem foi aquele profissional que, quando você estava na época, ele te alertou para isso? Você falou assim, que você viu assim, cara, realmente existe uma possibilidade de tá conduzindo. Isso aqui não ser só os eventos de finais de semana ou fazer uma carta ou outra. Quem foi esse profissional? Você tem alguma? Tem um evento que foi interessante, que quando eu ainda estava numa fase de estudo como tutor de bar, Davi, da Diageo, tá na Espanha, agora ele chegou e falou, Gustavo, você tá fazendo isso super bem, dá uma focada. Eu pensei, ele tá puxando meu saco. Ele foi o primeiro a fazer isso. E aí ele falou, por que você não participa dessa competição? Acho que você consegue ir. Eu falei, deixa eu tentar aqui. No máximo eu passo ali na regional e tudo mais. Não. Passei a regional, passei o do Centro-Oeste, cheguei na final, aí ele virou pra mim e falou, ó, eu disse que você era bom, dá pra você ficar melhor, vamos lá? Aí eu falei, bora. Pô, legal. E quem não sabe isso daí, a Diageo é uma empresa que trabalha com bebidas, né? Ela cuida das marcas como Smirnoff, Ciroc, Johnny Walker, Black, Gold Label, essas coisas todas, dentre outras, comprou a Ipioca. E eles fazem esse campeonato justamente para incentivar a galera desenvolverem mais drinks e, obviamente, sempre associado ao portfólio deles. Mas o World Class, que é essas etapas que ele passou pela regional e teve a nacional e tem também a mundial, ele acabou parametrizando essa galera do bar. Exatamente. A galera da coquetelaria começou a utilizar como meta. Cara, eu quero estar lá para fazer isso. E como é que foi a sua experiência? É igual um atleta mira nas Olimpíadas. Tem hoje é o cara ser campeão internacional do World Class. Eu cheguei ali em 5 finais, nacionais, foi legal, aprendi muito. O interessante é que você aprende muito em campeonato, porque eles colocam provas relacionadas ao dia a dia e colocam outras provas para você sair da caixa. Então, você tem que ler muito, tem que estudar muito, você tem que criar muito. Você se cobra porque você sabe que você está em um ambiente de altíssimo nível. Você vai estar com os melhores do país ali, com todo mundo te assistindo, eles fazem o favor de botar uma plateia grande na frente sempre que a gente vai fazer alguma apresentação, e provas criativas onde você não é de fazer o drink, tem uma relação muito grande com hospitalidade, então você tem que contar um storytelling, você tem que mostrar de onde veio a sua inspiração, e isso desperta na gente um lado criativo único que a gente não vê em consultorias básicas de bares e restaurantes na questão de coquetelaria, mas quando isso entra em você vai criando de maneira natural. Antes eu levava um mês, cara. E se eu sentar, eu crio em 1 hora. Obviamente, porque já testou muita coisa, já errou. E hoje uma pessoa assim fala, que tem essa mesma visão. Às vezes aquele pessoal que tá lá no evento, trabalhando no bar, com nossos amigos, né, lá no Move Bar, ele fala assim, cara, eu gosto, eu me identifico com isso, até porque a demanda de bares e restaurantes no Brasil é boa. É boa. Eu imagino que pela quantidade que tem, ainda mais aqui em Brasília, que tem muito. Como é que você poderia aconselhar esse cara? Porque foi que nem você falou. No começo você queria procurar material ou estudar e não tinha uma faculdade, né? Ou até um curso técnico que oferece essa galera. O que você pode dar de toque para essa galera? A primeira dica é estudar como se você estivesse estudando. Para qualquer outra profissão. Quanto você estudaria para ganhar 4 mil e quanto você estudaria para ganhar 6 mil? Você tem que mirar nisso. Não é porque você está em uma área relacionada a lazer que é brincadeira. É divertido, mas é profissional. E essa é a grande diferença que você tem que entender para subir na vida. Então, compra livro, estuda. Até hoje é legal estudar em inglês. Você pode aproveitar para aprender inglês e coquetelaria ao mesmo tempo. Legal. Isso é bem interessante. E aí, algo que o pessoal não faz é formar a própria memória gustativa. Isso é o mais importante. Por que eu crio carta em 1 hora? Porque eu não preciso mais testar. Eu vou testar depois. O teste prático é algo que vem depois da criação da carta que eu faço ali no escritório lá de casa, no computador, bonito, na calma. Então, vocês têm que experimentar de tudo, principalmente do que pessoas que vocês consideram aí em nível avançado estão servindo nos bares e restaurantes, além dos ingredientes. Vai na feira, cheira e prova tudo que você gosta e principalmente o que você não gosta. Isso vai formar
a sua memória gustativa. Se você fizer isso 1 ano, 2 anos, você vai ver que a própria percepção do coquetel, da sua criação, ou de quando você estiver degustando, vai mudar completamente. Criação da memória gustativa é muito importante e ninguém aqui prestar atenção nisso. Criação da memória degustativa. Exatamente. E outra coisa, a faculdade de nutrição, o que ela pode te trazer para acrescentar aí, professor? Número. Falando da parte de consultoria de bar e restaurante, Perfeito. Qual que é a maior dor do empresário? Os números, tá? Você pode fazer o melhor drink do mundo, se você não cuidar da saúde financeira desse restaurante, tá errado. É um mau serviço. Precificar direito. Precificar. Fazer uma ficha técnica legal. Exatamente, ficha técnica. Quando a gente chega nos restaurantes, eles falam, cara, você vai me dar a Bíblia do bar? Eu falo, eu vou te dar a Bíblia completa do bar. Tem vários livros que ensinam a fazer drinks. E uma vez eu aventurei, falar nisso até lembrar. Quero agradecer a 2 mixologistas que eu conheci até antes do Gustavo, da gente ter mais intimidade, que é o Murilo e o Fabrício. Legal. O Murilo que hoje está na Campari e o Fabrício que ainda continua na Diageo, mas se eu não me engano está na Austrália. E que eu fui com eles para desenvolver um Simple Mix na Coreia do Sul. Que era o que eu fazia, o suco. E a gente teve uma experiência de desenvolver essa bebida tanto para Ciroc, quanto para o Gold Label que a gente ia lançar. Foi a época da Move, a galera vai gostar bastante. E aí, então, um abração para vocês. Obviamente que eu fiquei 10 dias com eles na Coreia, né? Então, assim, aprendi a respeitar muito, entender realmente isso que você falou. Como é que eu posso despertar essa sensação? Mas o principal, quando um cara vai fazer um drink, ele tem que saber a dosagem dele. Tem. Porque todo mundo sabe quanto é que custa uma vodka. Exatamente. Quanto é que custa um uísque? Um gin não é um custo barato. Nada e barato. E até para você poder vender sem ter o prejuízo e evitar um desperdício, um desvio de alimento ou da própria bebida para alguma coisa. Então é muito interessante isso mesmo que você falou aí, que realmente a galera tem que se situar. É muito importante, só que é uma parte menos... Só aí outra coisa que eu lembrei. Falando da Bíblia, é porque nessa época que eu estava com eles, eu comprei um livro e parece uma Bíblia mesmo. Tem muito drink que você nem imagina. A galera vai vai num bar, não entende a quantidade de drinks que existe. Sim, não, tem muito drink. É pra lá de 50 mil. Nossa Senhora. É coisa. E como é que você define isso numa carta de um bar? Legal. Cara, isso é muito importante e isso é o maior diferencial de um bom consultor de bar para um camarada que tem experiência só como bartender. E eu não estou falando isso de maneira hierárquica ou querendo levantar a bola de um e abaixar a bola do outro, tá? A gente vai falar disso já já. Mas o consultor de bar, o foco dele é do balcão para fora. Então ele tem que entender qual é o público do restaurante antes de criar aquela carta. Por exemplo, no meu próprio restaurante, eu não sirvo os drinks que eu tomo em casa. Poderia servir? Poderia. Mas não, eu estou servindo os drinks pro meu cliente. Então, o entendimento do público é algo muito importante. Tem que entender o que o empresário quer, tem que entender o que o público quer, e você está bem aqui no meio fazendo a ponte entre eles, entre a empresa e o público. Isso, igual a gente falou, cuidando da saúde financeira e melhorando tanto a imagem quanto a proposta da casa. Então tem que estar tudo amarradinho ali, entregue para o seu público ter a melhor experiência possível. Me tira uma dúvida, e aí isso vem, né? Porque assim, antes de eu conhecer esses profissionais, te conhecer, o que a gente sabia sobre a coquetelaria se baseava muito nos filmes. Sim. Ou então era aquele cara que fazia os malabarismos para pegar... É o flair bartender. É o flair bartender, tem até uma categoria, vamos saber. Isso é para quê? É para ajudar a entreter a pessoa a desenvolver um drink? Como é que surgiu essa questão de girar as garrafas, colocar, servir, fazer um show? Realmente, que às vezes quem vai vê lá, vê que é um showzinho. E se isso conta no World Class também? Você trouxe isso na hora certa, porque tem público que vai adorar o flair, tem público que vai odiar o flair. Eu, por exemplo, eu só giro garrafa quando eu derrubo no chão. Eu sou desastrado, eu sei criar um ótimo drink, eu sei fazer um drink maravilhoso, mas eu não consigo fazer malabarismo com a câmera. E por quê? Porque não é o meu público, nem o empresário, nem o cliente final, não é o que eles esperam de mim. Mas se você for, por exemplo, num bar de eventos e o camarada estiver jogando as garrafas para cima, girando a coqueteleira, hoje em dia eles jogam o líquido para cima e pegam com a coqueteleira, fazem umas coisas que você fica como? Não é exatamente, é o nicho que essa pessoa vai se encaixar. É a experiência do cliente. Se eu quiser sentar num bar tranquilo, ter um atendimento extremamente cordial, receber a maior atenção possível do bartender e ele começar a jogar a garrafa para cima, eu não vou gostar. Se eu estiver numa festa
e o camarada estiver jogando a garrafa para cima, pegando fogo, jogando o líquido, colocando na coqueteleira, fazendo pirueta com gelo, eu vou gostar. Então, além do público, tem a situação certa. Com certeza. O ambiente, né? Exatamente. O ambiente, ele determina muito disso. E falando nisso, me lembrou, cara, até na época daquele filme que tinha o Show Bar, né? Que deve ser um clássico pra galera legal. Mais antiga, né? Não pra galera Nutella. E me lembrei também, cara, até de um bar que tinha aqui, que era o Show Bar aqui em Brasília. E aí eles começaram a fazer essa pegada assim no começo. Isso aí é bem interessante. E falar em desenvolver drinks aqui, eu também tenho que... Vocês viram que a gente hoje está com essa vista maravilhosa aqui para o estádio, né? A gente mudou o formato, o nosso bate-papo antigamente era regado a vinhos e tudo. Mas eu quero principalmente também agradecer aqui o apoio que a galera do Café do Sítio tá dando aqui pra gente. A gente tomando esse cafezinho maravilhoso que vocês estão enxergando aí. Eles são na linha de cápsulas deles do Café do Sítio. Hoje o sabor que a gente está tomando aqui é o Regalho ou Imperiale, tem que ver ali com a galera, mas esse que vocês estão vendo aí é o Frutati, que é o vermelhinho que a gente está desenvolvendo para cá. E comendo aquele pãozinho de queijo, saboreando isso aqui da melhor maneira possível. E vai ter surpresa nas nossas redes, não vai ter, Gustavo? Vai ter, vamos fazer um drinkão de um Espresso Martini com Lafroig, que é um single malt defumado. Opa, calma aí, só segura um pouco, porque eu quero você falando para a câmera ali que estava passando. Beleza, vamos lá. Eu me perdi, mas vamos lá. Explica aí, até porque a galera... e tem que entender, né, galera, que a mixologia não é só simplesmente misturar, né? Tem os drinks que são o Simple Mix e a galera acaba sempre bebendo muito aquela vodka com energético ou uísque com energético. E aí veio dessa conversa da gente criar o quê? Porque já que a galera gosta dessa questão energética na bebida, por que não fazer com um cafezinho maravilhoso um drink? E aí pode falar o que você vai sugerir pra gente. Drink de café é maravilhoso, é gostoso demais. E olha só, experimentei, foi uma surpresa. É muito bom esse café. A gente está tomando um Imperiale. Ele puxa um caramelo, ele é bem robusto, inclusive. Cara, isso aqui vai fazer um Espresso Martini maravilhoso. Eu trouxe outros elementos robustos pra gente criar um drink aqui com esse cafezinho do sítio muito legal. Que é o seguinte, a gente vai trazer o Lafroig, que é um single malt defumado, tem um sabor até medicinal e um pouquinho salino, complementar com flor de sal, uma caldinha de tiramisu que harmoniza por semelhança, um bitter umami que estimula várias partes da língua, então a gente sente mais prazer quando mais papilas estão sendo estimuladas. A gente vai misturar isso tudo com o nosso cafezinho e fazer o melhor Espresso Martini que vocês já viram na vida. Pode esperar. Olha só, a Digníssima está aqui já nos comentários. Tem tantos detalhes que a gente não conhece e que nos faz apaixonar ainda mais pela coquetelaria. Exatamente. Uma área que dá para crescer e explorar muito. Hoje, você pode... Foi que nem você falou, até para a galera entender mais. O cara pode ir para essa questão do flair, né? Ou seja, de apresentação. O próprio barman, que vai cuidar do coquetel, e tem essa função também do cara ser consultor de bar. Isso. Tem alguma diferença, e aí por uma curiosidade, do consultor de bar, que é bar e restaurante, e o consultor de bar, que é bar para eventos? E eventos eu falo no sentido de casamentos, essas coisas. Porque hoje está cada vez mais, como eu posso dizer, mais compartilhado isso, né? Sim, Não, o consultor de bar, ele vai ser consultor de bar no geral. Um bom consultor de bar vai ter ali a sutileza de definir muito bem o que o empresário e a empresa precisa. Às vezes a gente fala umas coisas que o próprio empresário não vai gostar de escutar, porque são as verdades que precisam ser ditas para a gente conseguir atrelar a proposta e imagem da empresa e servir o produto que a gente quer. Então, não. O consultor de bar, ele presta consultoria para tudo. Cara, eu já prestei consultoria para muitos bares. Eu prestei 43 consultorias já, isso é bastante. Para muitos bares, eu já fiz para salão, eu já fiz para estúdio de fotografia. Estúdio de fotografia? Estou fazendo um trabalho muito legal com um bar de eventos que é animal e tem um custo muito bom aí para quem precisar, chama Style Bar. Pô, legal. A gente está junto nessa. E são várias áreas que o bartender pode entrar, na verdade. Você falou lá atrás. Ele pode ser bartender, só que o bartender ele também pode ser mixologista, que é um termo até meio polêmico, que a palavra mixologista nem existe em português. Verdade. É mixólogo. Mixology. E aí tem muito bartender que quer ser mixólogo antes de ser bartender. É uma etapa que não se pula, porque você tem que saber fazer os coquetéis antes de criar os coquetéis. Perfeito. E aí depois disso você pode
virar um consultor de bar e continuar sendo bartender. Ou você pode ser só consultor de bar, que é o que eu sou, e aí você pode também trabalhar na indústria. Ó, eu sou embaixador da Schweppes, da Monster, da Bean Suntory, que tem Jim Beam, o Lafroy, que a gente vai fazer, umas bebidas japonesas muito boas, Macallan. Opa! E é um leque muito grande desde que você aprenda o que cada ramo realmente precisa e não pule etapas. Mas trabalhar com bebida é um leque que quase todo mundo bebe. Verdade. Qual é o produto que quase todo mundo consome? São poucos. Bebida é um deles. E bebida é o principal, na minha opinião, é o principal lazer do brasileiro e em quase todos os outros países também. Não, isso aí, e é muito legal justamente, porque o que acontece? Hoje as pessoas estão procurando, além da experiência, e é uma experiência você vivenciar isso, é justamente conhecer novos sabores, né? Ter provocar essa reação nas pessoas, né? Entender o que se consome, como é que a gente coloca e como é que a gente faz isso. E uma das coisas que me chama a atenção também é que quando a gente vai lembrando no passado, né? E a gente vai vendo dessas coisas, a gente conhece um drink, aí você vai tirar uma curiosidade, que é clássico no Brasil, que é a caipirinha. Isso. Existe algum outro drink que fala assim, é característica brasileira? Tem. Ó, quando a gente fala de coquetel, a gente já traduz para rabo de galo. Rabo de galo, para mim, eu falo que é o Manhattan do boteco brasileiro. Que é como se fosse o Manhattan com cachaça. Que é cachaça, vermute rosso e bitter. E, cara, cachaça é muito gostoso. Quando a gente conhece boas cachaças, verdade, é difícil não apaixonar. Cachaça é um dos destilados mais valorizados lá fora. O pessoal vê como exótico. Aqui a gente tem em qualquer lugar por um preço muito bom. Só que tem cachaças e cachaças. Da mesma maneira que tem gins e gins. Tem gin que se eu tomar 2 drinks eu tenho ressaca. Tem gin que eu posso tomar duas garrafas que eu não tenho ressaca. Tem cachaça do mesmo jeito. Tem tequila do mesmo jeito. Álcool é álcool. A gente tem que ver a qualidade do álcool. Isso é um fator que você puxou bem. Um rabo de galo, olha, realmente é verdade. Sempre escutei falar. Rabo de galo é uma delícia. Eu vou, quem sabe, um dia a gente senta, você experimenta, porque o que eu conheço, eu não conhecia realmente a receita, mas sim, é bem brasileira do que faz isso. E aí justamente por isso que nem você falou, tem bebidas, e dependendo da sua região, isso vai estar trazendo. E que nem toda bebida, eu escutei isso, o Murilão vai ficar orgulhoso agora. Foi o Murilo, não foi o Fabrício, não. Ele falou assim, todo drink tem que contar a sua história. Isso. E geralmente ele conta da região que ele tá. Isso. Então você tem que vivenciar isso assim. Quando você puxa, quando você desenvolve essas cartas, como é que você faz essa relação? Por exemplo, você deu uma sugestão. A gente está no Brasil e você foi pro Nakombi. Isso. Um restaurante japonês. Uhum. Como é que você consegue hoje fazer esse equilíbrio da regionalidade justamente com um cardápio de um outro país? É mais fácil ainda. Você já tem 2 dicas. Você tá no Brasil e é um restaurante japonês. Então eu posso fazer um molho de siriguela com a espuma de wasabi. Fica muito gostoso. Nossa! Porque a própria siriguela ela harmoniza com pimentas aromáticas. E eu posso botar cachaça ali dentro. Fica mais gostoso ainda. Lá eu botei vodka. Esse é um drink muito bom. Não, então é aproveitar dizendo aqui pra galera que a gente também tá aqui no TikTok, a galera que tá aqui no YouTube. Galera, comenta aí embaixo qual é o drink que você gosta. Qual é o drink que você tem curiosidade em saber, tanto da sua história, como foi desenvolvido, quanto também dos sabores da reação. Comenta aí, não esquece de curtir. Isso aqui incentiva a levar esse conteúdo para outros canais e vai fazer valer muito, alcançar em mais e mais pessoas nisso daí. Cara, bem interessante. E hoje, você vendo o mercado, no mercado como consultor de barman, você já está há quanto tempo? Cara, desde o começo, eu tô há 10 anos. Há 10 anos com isso. Nesse período que você passou... 11 anos. O tempo tá passando muito rápido. 11 anos. E agora que é pai, né, cara? Aí passa mais rápido ainda. Só uma coisa. Nesses 11 anos de profissão que você está atuando nisso daí, como é que você enxerga a possibilidade de mercado para o futuro? Tipo assim, tô aquela galera, tô começando aqui, tô ralando, quero ver, como é que eu vejo, cara, vale a pena ir para esse mercado? Será que é interessante? Além das minhas festas, como é que eu vejo? Justamente para essa galera ter essa tomada de decisão mais favorável. Sim, vale a pena se você tiver coragem e garra para entrar em um meio onde só quem é muito bom ganha dinheiro de verdade, vale a pena. Se você quiser algo confortável para sua vida, não vale a pena. Mas assim, eu posso falar que hoje, graças a Deus, eu ganho melhor do que muita gente com bons cargos públicos, bons de verdade. Até porque estamos em Brasília, né? Então a galera aqui é a galera do funcionarismo público, sim, né? Então, com certeza,
a gente sabe, a gente tem uma noção de parâmetro, né? Eu falo isso justamente porque se você esforçar o tanto que você esforçaria para passar em um bom concurso, você vai ganhar o mesmo tanto ou mais. Agora, são raras as pessoas que fazem isso. Que se dedicam para fazer. Hoje eu sou aquele molecão que tô naquele esquema. Caí para carregar gelo no evento. Aí me botaram ali, pô, ajuda no bar. Se for para dar um próximo passo disso aí, o que você aconselha? Isso que você falou é a coisa mais comum do mundo. Geralmente nos restaurantes o pessoal passa um perrengue e fala: cara, sai do salão aí que o meu bartender ficou doente, tô precisando de uma força, tá muito cheio, vai lá fazer caipirosca. Essa é a melhor brecha que você tem para entrar no bar. É o jeito mais fácil de entrar numa carreira, o jeito forçado. Não tem para onde fugir. É aquela oportunidade que ou você faz ou você nem consegue garantir o do dia. Pois é. Se você fizer você não precisa ser o melhor bartender no começo, até porque você não vai ser. Mas algo que a gente vê, falando como empresário, que vale mais do que a própria habilidade com os drinks, é a postura. Sim, perfeito. Responsabilidade, horário, dedicação, proatividade, que são características que mostram pra gente que você vai evoluir se você quiser. Tem muitos exemplos do contrário, de gente muito habilidosa, gente muito boa, que deveria estar explodindo, mas que tem uma postura pífia. E assim, o pessoal sabe quem são os profissionais. Empresário conversa, então não adianta achar que você vai ter uma terceira chance. Você tem uma segunda chance. Então não desperdiça. Errou uma vez, tudo bem, todo mundo erra. Errou duas vezes, cai na roda dos empresários. Todo mundo conhece. Que aí vira já uma questão de índole. Que no bar, você está lidando com o público, você está lidando com um produto sensível. Ninguém quer alguém antiético cuidando de bebida e dos seus clientes. Então, isso é uma coisa que você falou que é muito importante. Gente, bebida é um insumo no restaurante muito caro. Muito caro. E muito tentador a vícios. Sim. Na época que eu me aventurei na gastronomia, com o Dudu, abração, o cara que me abriu as portas para conhecer o ramo gastronômico, acabamos trabalhando juntos, sendo sócios. Cara, é muito perigoso, porque primeiro a galera fica ali, aí acha, vou dar uma experimentadinha, fica bebendo, vou dar uma experimentadinha. Quando vê, já tá caindo no alcoolismo, quando vê, tá pegando uma sobra levando para casa, quando vê isso. E por isso que o Guedes está colocando aqui com relação a essa questão da índole, é porque é um produto caro, é um insumo muito caro, que ele gera uma revenda de dinheiro, então geralmente os donos, que aí a gente vai entrar nessa sua parte agora de empreendedor do ramo gastronômico, eles têm que ficar atento para evitar o prejuízo. Sim. E também para evitar que esse responsável de drink, e eu conheci já maravilhosos, tá? Inclusive eu não posso esquecer de dar um abraço aqui pro Del. Ele é uma gente boa. Delzinho, ó. Old school de Brasília. Abração mesmo. Que foi um cara que me ensinou muito lá dentro do Dudu, mas a gente já viu muito isso que você falou, profissionais extremamente habilidosos, mas que às vezes não sabem lidar, não conseguem entender a diferença do que é trabalho e do que é lazer, e acaba por acontecer. E por que o Gustavo Guedes falou que acaba caindo? Geralmente, gente, isso vai de todas as cidades, vai de Brasília, Minas, Belo Horizonte, a galera já tem um sindicato de donos de bares e restaurantes muito forte. Sim. A galera se encontra. Era normal eu ir no seu restaurante, ir lá prestigiar, você vai no meu e tudo. E nessa hora, vem ali e fala, porque essa pessoa quando sai do seu restaurante vai pedir emprego em outro. E esse é o meio, galera, que você tem que zelar muito pelo seu nome. Porque um telefonema o cara dá na cara dura, ele fala assim, ó, e aí, como é que foi fulano? E isso acaba, infelizmente, sendo impactado. Por isso que o Gustavo falou. Não é uma... Na primeira você vai até errar. Na segunda você vai olhar, mas agora na terceira geralmente não tem chance. Acabou. E a gente conversa mesmo, viu? Não tem como. E a gente tem a obrigação moral de falar como foi o funcionário na sua empresa. Senão é sua palavra indo pro ralo e a gente tem que zelar pela palavra. Cara... E nesse seu ramo... Agora vamos lá. Você pulou, você saiu do balcão, desenvolveu a K e aí decidiu cair pra área para empreender. Sim, fui corajoso a esse nível. Como é que surgiu? Foi depois de quanto tempo já trabalhando? A gente inaugurou o Southside, agora SS, 4 meses antes da pandemia. Pô, eu lembro. Presentinho aí pra gente, né? Mas tudo bem, foi bom pra aprender. A pandemia ensinou pra caramba. E a gente já tava planejando há muito tempo. Eu e o meu sócio, minha sócia também, a gente sempre viajou o mundo e a gente viajava pensando, eu quero experimentar do melhor. Tranquilo. Eu quero beber bem. Eu quero comer bem. A gente parou e
cara, a gente tá viajando para isso. Por que não tem um lugar em Brasília que a gente possa fazer isso? Vamos montar um gastrobar de verdade pra galera comer bem e beber bem. Aí a gente rodou muito a Itália, mas acabou que Portugal gerou ali uma referência muito importante, que é o minibar do Avilés. Quando a gente abriu o Southside, a gente tinha essa inspiração muito forte de comidinhas autorais, contemporâneas, e aí sempre perguntava, cara, qual que é o estilo? O estilo é a melhor comida que você vai comer para tomar um drink. Qual que é o estilo do drink? É o melhor drink que você vai tomar para acompanhar uma comida. Então a gente quis trazer isso amarradinho. E foi muito bom. Quando a gente inaugurou, a gente teve o faturamento dobrado da previsão. A gente achava que ia ganhar X, começou a faturar 2X, foi muito legal. Então a gente tava ali, tipo, no céu, até chegar o Covidinho aqui na nossa porta. Na época da pandemia, que realmente foi um setor que foi bastante prejudicado, né? Sim. Que ele teve que se ver nisso. E quem não conhece, eu sugiro que conheça. A quadra é na Asa Sul, é na 407 Sul. 407 Sul, já fui lá com a minha digníssima, as amigas dela. Elas adoram, por sinal. E a pandemia chegou com esse efeito que realmente causou. Mas só uma curiosidade, a nível de curiosidade. Você conheceu seus sócios trabalhando para eles, servindo eles, ou é relação de amizade? Na amizade. Nossa, a gente se conhece há muito tempo. E a gente já era parceiro de viagem antes. Igual eu falei, quando ele me chamou, a gente estava muito bêbado. Muito bêbado. E aí ele fez essa proposta. Aí eu acordei, eu não tenho amnésia, eu não tenho ressaca, eu não tenho isso, eu bebo profissionalmente também. E aí eu pensei, isso foi papo de bêbado dele. Ele não vai nem lembrar, não vou falar com ele não. Aí no dia seguinte, ele, 10 da manhã, mandou mensagem cobrando. E aí, quando é que a gente vai colocar a carta lá na Kombi? Falei, opa, vamos lá. Era amizade, virou profissional. E hoje em dia, ele é meu sócio lá no Southside também. Pô, muito legal mesmo. Só para vocês entenderem, né? É por que eu perguntei isso, porque tem muitas vezes as pessoas recebem a oportunidade de serem sócios, porque estão lá, às vezes, prestando um bom serviço, ou às vezes, justamente a pessoa ficou impressionada. Sim. E isso no ramo da gastronomia eu já escutei várias histórias. Sim. Que é aquele que desenvolve e fala, não, irmão, vou te tirar, às vezes, desse balcão, preciso te trazer para dentro de uma cozinha, preciso fazer. E eu imagino que proposta você deve receber bastante, né? Bastante, toda hora. Eu imagino. Toda hora. Eu imagino, porque aqui em Brasília, gente, para vocês entenderem, a gente tá na administração pública do Brasil, tá aqui. Então tem muito caso daquele cara que ele é servidor, mas ele tem uma vontade de empreender, juntou um dinheiro e te chama. Metade das minhas consultorias foi isso aí. É mesmo? Metade. Ou ele é servidor, ou ele é advogado, ou é a mulher de um camarada que já tem tudo na vida e ela quer também ter o próprio negócio. É o que mais acontece. Imagino. Então rola muito desses casos, que é uma oportunidade, isso já fica. Mesmo que você esteja na festa, mesmo que você esteve em qualquer lugar, é bom olhar isso. E eu espero que vocês tenham gostado. O episódio já vai estar disponível no canal. Se você chegou até aqui no final, comenta aí. Diz aí qual é o drink que você mais gosta. Qual é a curiosidade que você quer saber. Que a gente tenta responder, dar aquele retorno e acompanhar um pouco mais a nossa história. E eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Obrigadão. Prazerzão. Tem até um presentinho para você aqui. Opa. Do nosso patrocinador, já que ele falou tão bem do café. Café eu gosto, viu? Entendeu? Ó, uns cafés especiais que a gente vai estar aqui em parceria apresentando. E eu quero agradecer também a audiência que esteve aqui com a gente, as pessoas que passaram, horário novo, a gente está se adaptando a esse horário, mas é um desafio. E é por isso que eu sempre falo, Gustavo, que a gente segue nessa missão, nessa conversa muito boa de trabalho. Boa. Forte abraço, gente.